Muito bem, estamos chegando com mais um Papo de Negócio. Hoje eu quero agradecer a você que fica no 106,1 da Rádio Praia, do meio-dia e meio até a 1 hora da tarde, toda terça e quinta acompanhando o Papo de Negócio, ou você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha pelo YouTube, porque no YouTube você pode nos ver, pode nos assistir, e eu quero agradecer a você que nos acompanha, que tem uma mente empreendedora, que por detrás de um grande profissional tem uma grande história. E aqui você vai ouvir grandes histórias, vai ver grandes profissionais que podem servir, de repente, como inspiração para você tomar uma decisão e dar uma volta aí de 160, 180 graus. É, 180? 180 graus, porque a 360 é uma virada completa, né? 300 e 180 você faz aquele círculo de mudar realmente a rota e buscar novos ares, novos ambientes, novas propostas e, quem sabe, sucesso absoluto. Porque, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a sua vontade de empreender. Em terceiro lugar, sua família. E o resto é sucesso. É só correr atrás e pensar de forma positiva. Porém, antes, eu quero falar para você de O Boticário. Gente, o Boticário está lançando esse creme maravilhoso. Ele chama, olha aqui, Cuide-se Bem, Nuvem de Alegria. E o meu amigo Mauricélio, fala sério, Mauricélio está aqui comigo. E eu vou passar aqui o creminho para ele dar um. Olha, imagine a sua esposa Fala com sério, esse hein? creminho. Fala sério, Fala Mauricélio. sério, hein? Passa o creminho de O Boticário, lançamento. Muito bom. E aí, a esposa ia ficar cheirosa? Com certeza. Merece um presente do Boticário? Merece, o Boticário é o melhor. Ah, então, olha só. Esposa de. Como chama sua esposa mesmo? Juliana. Juliana, eu quero dizer pra você que o brinde que ele vai ganhar hoje é seu. Entendeu? Você vai comprar creminho, make. Já foi. Algumas vezes eu hoje vai ser mais um. Vai ser mais um, Vai então? ser mais um. Então tá certo. E eu quero falar também pra você, meu amigo, e também minha amiga. Às vezes a gente sai sem passar um perfuminho. Naquela correria do dia a dia, eu não tenho como mexer com o cabelo. Eu acho que o Mauricélio também não. Entendeu? Passar Meio um complicado. gel, isso não é mais pra gente. É, Só que sair cheiroso faz parte, né? faz parte. E de repente você da correria engole o café, sai de casa, perdeu a hora e você pode ter perfumes do Boticário, tipo Quasar, linha feminina, entendeu? Você minha amiga, você meu amigo, pra na hora da correria deu ruim, saiu, entrou no carro, tá no porta-luvas e você faz perfuminho, na necessaire, porque o Boticário está na sua vida em todo lugar, a toda hora. Lembrando que a loja do Boticário fica aqui no centro de Bertioga, na Avenida Anchieta, 1625, no centro. E mais, hein? Linha Pet, linha Baby e tá esperando o quê? Dá uma passadinha lá, fala com o pessoal. Mauricélio, o que você acha da ideia de ter um... Como que eu posso dizer? Perfume? Um perfuminho de Básico. bolsa, De bolsa. básico, né? Olha, Humberto, vou te falar que isso é muito bom, porque às vezes a pessoa não está preparada para algumas situações, né? Sim, A correria, sai do carro, sai do ar-condicionado, vai pro sol, sim. né? Às vezes o perfume que a pessoa tá Venceu? venceu e ela dá uma renovada ali, então é super válido. É super válido. Então, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. E eu quero dizer mais, hein? Daqui a pouquinho eu falo do Tenda para você, porque tá na sua vida, tá no Tenda. Mauricélio, seja bem-vindo ao Papo de Negócio. Muito obrigado, Humberto. Mauricélio, consultor financeiro, e hoje você também está numa outra função aí, num outro momento da sua vida, na prefeitura, né? O que você está desenvolvendo na prefeitura hoje? Humberto, hoje eu faço parte da equipe da Secretaria de Administração da Prefeitura, eu sou chefe executivo de administração, né? Trabalho com o secretário Danilo Lerni, com o diretor Roberto Cassiano, tem uma equipe em volta ali trabalhando em prol da cidade. Aqui a administração ela trabalha com o meio, não com o fim. Sim. Né? Então, administrativamente, o trabalho administrativo ele não é tão visível. Então, é um trabalho muito mais criterioso, que existe realmente uma expertise na área de administração para os envolvidos, Sim. para que a gente possa ajudar as secretarias fins. Então, quando você vê uma secretaria desenvolvendo um bom papel na parte social, na saúde... Dentro do escopo que a secretaria tem dentro do de escopo, atendimento. exatamente, a secretaria ela é praticamente o coração pulsante da E prefeitura. de repente tem uma secretaria assim, que está precisando de ajuda, vocês entram. A Secretaria de Administração, já diz o nome, ela administra, né? Então ela trabalha muito em parceria com a área de finanças, com RH,
né, cuida dos funcionários públicos. É uma secretaria que desenvolve competências Sim, que vão além da alçada, às vezes, de um secretário. Vamos colocar aqui. Tem situações, um exemplo bem simples, né? De empresas terceirizadas, por exemplo. Quando a empresa não é terceirizada, ela é uma empresa direto, você é um funcionário público contratado sim, pelo município, você tem uma parte do RH da prefeitura que faz essa gestão. Agora, tem empresas terceirizadas que exigem realmente a mão da administração ali para olhar, avaliar, fazer o levantamento, né? Tem todo um pregão para as sim. empresas participarem e às vezes participam empresas de outros estados. Então, é um trabalho bem minucioso e o prefeito tem esse cuidado, né? O Marcelo Vilares tem esse cuidado com a parte administrativa e o secretário Danilo Lerner também tem feito um excelente trabalho. Então não poderia deixar de enaltecer a expertise que ele tem como empresário. Ele está colocando essas práticas junto com todo o time, Legal. aí fazendo a gente desempenhar um bom trabalho lá. Isso é muito interessante. Um abraço para o Danilo, né? Forte abraço. Já malhei na academia do Danilo. Exatamente, a Impactos. A Impactos. Eu estou precisando voltar, viu? Ele fala assim, você volta nada, você fala não volta. Danilo, um abraço. E também um abraço para o Roberto, cara. Eu trabalhei na prefeitura um período. O Roberto é uma das grandes mentes brilhantes que a prefeitura tem. Exatamente, 33 anos é praticamente a idade da cidade. Entendeu? Mas não vou falar 33 anos, mas praticamente brincando aqui, né? Ele tem Sim. muito tempo de prefeitura e tem um conhecimento tem um gigante. lastro fantástico. Então, um abraço para você, Danilo, um abraço para você também, meu amigo Roberto, e também Marcelo Vilares, grande prefeito de Bertioga. Mas, cara, economia, gestão, consultoria financeira. Aconteceram algumas coisas no planeta recentemente, aí todo mundo sabe, o falecimento do Papa Francisco. Sim, Agora vem aí o Papa Leão XIV, né? Estados Unidos vinha com uma administração mais moderada esqueci o nome do Papa Francisco, não, do presidente anterior dos do Estados presidente Unidos, Biden, do Biden, mais moderado, e agora tem o Trump, que é bem mais enérgico aí em enérgico algumas decisões. nas decisões, ele é mais agressivo. A mudança da presidência da República nos Estados Unidos impacta Sim, de forma direta na nossa economia mundial e automaticamente acaba resvalando aqui, sim, sim. nas economias locais dos países, né? E agora, com o falecimento do Papa, a ascensão de outro Papa, esse cenário do Trump ter assumido, já vai fazer, agora nós estamos no mês 5, né? Vai para 6 meses de gestão do Donald Trump e agora vem um novo Papa. Até, de repente, quem sabe, não sei, por ser um Papa que tem origem norte-americana, isso pode facilitar o entendimento entre o Vaticano e também o governo dos Estados Unidos. Isso tudo pode impactar de forma direta na economia mundial e na nossa economia aqui no país? Humberto, para a gente entender isso, explicar isso de forma muito prática, porque quando a gente vai falar de geopolítica, né, Sim. economia mundial, a gente precisa entender o porquê. Quem está assistindo agora deve estar se perguntando, né, o que um Papa pode influenciar numa decisão econômica mundial. Então, a primeira resposta que eu vou te dar e dar para Sim. quem está assistindo é assim, ó. Vamos entender a história. Vamos voltar um pouco no tempo para eu poder explicar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o Vaticano é um país. E é o menor país do mundo. E né? o Papa é um chefe de Estado. E o Papa é um chefe. Ele é um presidente. Ele é um presidente. Exatamente. Um rei, um governador. Exatamente. Ele é o presidente do Vaticano, vamos dizer assim. Né? E Não, vamos dizer assim não. ele não, eu falo presidente porque ele não é o presidente, ele é o Papa. Ele é o Papa. Mas ele tem as funções, as atribuições de um presidente, tanto que ele tem a guarda real. Sim. É a polícia suíça que a gente fala, o exército suíço faz a guarda dele. Então a gente precisa entender isso. E outra coisa que talvez as pessoas estejam perguntando, você pode usar isso agora que eu vou te falar até como vinheta. O Vaticano tem bandeira? Tem moeda? Tem hospital? Tem polícia? Né, por se tratar de um país, Sim. tem hino, né? Tem como é que fala? É um banco, como é que funciona? Então você vai saber de tudo isso acompanhando hoje o Papo de Negócios, que vai estar muito bom. Já estou jogando a vinheta para você. E olha, na nossa internet do Brasil, ela termina com BR, né? O nosso Sim. sufixo de internet, BR, né?
Lá no Vaticano é ponto vá. Então, Ponto as vá. empresas de turismo que quiser fazer um merchan, pode até fazer já, ó. Quer ir pro Vaticano, ponto vá. Ponto vá. Vá Ponto com vá. Deus. Vá com Deus, vá com Deus. Então vamos entender aqui a história. Sim. Em 1929, o Vaticano, pelo Tratado de Latrão, foi definitivamente constituído como Estado democrático. Deixa eu voltar um pouquinho na história. Soberano. Por volta de 1780, 86, se eu não me engano a data, o general Berthier, na época comandado por Napoleão Bonaparte, ele atacou Roma, aprisionou o Papa, e na época da Inquisição, naquela época, o Papa tinha poder tanto político como também religioso. E quando o Papa foi preso, Napoleão Bonaparte tirou todos os poderes políticos do papado. E o papado deixou de ser um ente político e religioso e passou a ser novamente apenas um ente religioso. Com o passar da história, em 1929, no Tratado de Latrão, se não me engano é dia 22, eu não lembro a data, o mês. Só vou lembrar o ano aqui também, porque é forçar minha memória. O Benedito... O Papa Pio XI. O Benedetto Mussolini, junto com o Papa Pio XI, o italiano Benedetto Mussolini. Ele devolveu ao Vaticano todas as terras que pertenciam ao Vaticano. Exatamente. E o Vaticano passou a ter novamente, voltou a ser um Estado. Exatamente. Porque ele estava dentro de Roma e agora ele não está mais dentro de Roma, como um município, uma cidade. Ele está dentro de Roma, sim, porém ele é um Estado dentro da Itália. É isso aí. E aí, para entender isso, Humberto, é assim, ó, vamos lá. 1929, o Vaticano é declarado na união aí com o Papa Pio XI e Mussolini, o fascista Mussolini, né? Eles fazem essa junção de união, vamos dizer assim, e entendem que o Vaticano volta aí com as suas terras e ele se torna um país. O Vaticano é muito pequeno, ele é o menor país do mundo. Pra você ter uma ideia, Humberto, ele é menor que Interlagos. Ele não é nem 1 quilômetro. Você tem noção de um metro? Vou fazer a comparação aqui. Do centro de Bertioga por quilômetro até a Balsa. Isso, mais ou menos isso. Menor aqui que Interlagos. Da rodovia, da Avenida 19 de Maio. Pronto. Até você deu um ponto. Você deu um ponto bom. Então, para as pessoas que estão assistindo, é um país muito pequeno, mas que tem sim governabilidade, tem banco, tá? O Banco do Vaticano, que inclusive agora em março o Papa colocou a Rafaela Petrini, que é uma freira, para ser a governante de lá, porque tem um governo, lá tem 3 poderes também, tem a primeira, a segunda, a terceira instância, tem tudo que um país tem, né? Só não tem, claro que não tem algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo, né? Me perguntaram, quem nasce no Vaticano é vaticanense? Nasce alguém no Vaticano? Né? Essa é a pergunta. Então, assim, é um país com menos de 600 habitantes, 400 e poucos habitantes, moradores também deve ser um número menor, sim, que isso, e é um país que tem sim uma economia pujante, porque tem muito turismo, né? O Vaticano ele faz atrações turísticas e é um ponto muito visitado mundialmente. A economia dele vive disso, né? De doações dos fiéis, vive do turismo. Exatamente, dízimos, ofertas, através das relíquias que são, né, os livros são comercializados, livros, terços, né? E tem também o ingresso para as atrações turísticas que acontecem no Vaticano. Então, é uma economia que funciona lá. Não tem muito esforço porque é pequeno. É um bairro, vamos dizer assim, né? Eu quero só ajudar as pessoas a entenderem o tamanho do Vaticano. E aí tem sua moeda, que é o euro, né? A moeda local é o euro. Sim. E ponto. A gente já entende que existe ali uma economia, existe um conhecimento jurídico, existe um conhecimento técnico de como funciona um banco, porque o Vaticano é um banco. E ele tem, inclusive, o Humberto, em 2013, se não me falha a memória, o Papa Francisco ele teve que fazer algumas sanções para inibir práticas de corrupção e crime de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Então ele teve que implantar alguns mecanismos de defesa contra isso. Foi até muito polêmico na época, porque se você está falando em corrupção, você envolve... É assim, uma instituição religiosa onde existe corrupção. É uma coisa exatamente estranha de se pensar, porque fala-se em Deus, mas
A corrupção não vem de Deus. Não vem, vem do homem. Não, vem do Ele diabo. vem do diabo. Mas o homem por natureza se permite. Aí o que acontece? Eu vi um documentário falando de que, por exemplo, grandes... esqueci, aqui é facção criminosa, lá no... Na Itália se chama... Eu sei o que você quer falar, mas fugiu o nome. Geralmente no filme Poderoso Chefão se fala melhor, as né? Máfias. As máfias, pronto. E as máfias faziam lavagem de dinheiro no banco do Vaticano. E tem um filme do Poderoso Chefão, inclusive, que cita essa Ou seja, é uma economia pujante. Rola dinheiro ali dentro. Sim, com entendeu? certeza. E como isso impacta? Então, e depois disso... Isso impacta não, como isso pode impactar? Eu estou rodando aqui para responder a primeira pergunta que você fez. Como isso vai influenciar na economia global? Vamos lá. Se tratando de um Papa... aliás, continuando o que eu estava falando, só concluindo, para o pessoal que está assistindo entender, em 2013 houve esse mecanismo de defesa que o Papa Francisco criou, e a partir dali... Segura a ideia. Gente, eu quero falar do Tenda para você. No Tenda tem economia, preço baixo, produto de qualidade, entrega na sua residência. Você usando o app do Tenda, sabe o que acontece? Você pode fazer a sua compra no app, escolher os produtos que você vai utilizar na sua casa, na sua empresa, na festa de aniversário, no Dia das Mães, e o Tenda entrega na sua casa. Ah, mas eu quero dar um passeio. Você passa, a entrega vai estar lá, você pega a entrega, põe no carro, leva a esposa para almoçar, para jantar, vai levar as crianças para tomar um sorvete e volta para casa. Ou de repente você está descendo a serra, chegando em casa, a esposa fala para você que precisa de alguma coisa, você fala assim: amor, entra no app do Tenda, peça os produtos que eu estou passando lá e retiro. E mais, baixa o app, baixa o preço na loja. Entendeu? Você faz o cartão do Tenda, você tem mais descontos do que no app. E no Tenda Atacado, você compra produtos de atacado, de varejo a preço de atacado. Então, não tem como errar. Economizar de verdade é ir no Tenda. Investir em economia, como o Mauricélio aqui é um consultor financeiro, é investir comprando produtos no Tenda, porque você tem desconto, você guarda dinheiro. Se você guarda dinheiro, você faz economia. Se você faz economia, é mais dinheiro na conta, mais dinheiro no bolso. Então, pense bem, antes de procurar um outro mercado, um outro atacado, o Tenda te dá e te proporciona todas essas possibilidades. Porque está na sua vida, está no Tenda. Mauricélio, vamos lá. Em 2013, como eu estava falando, o Papa teve ali o cuidado de criar esses mecanismos, né, de crime de lavagem de dinheiro, combate à corrupção e combate ao terrorismo, porque um alimenta o outro. Né? A partir daí, você vê que algumas sanções que o país começou a seguir rigorosamente, inclusive eles contrataram um auditor externo para fazer a fiscalização de tudo que acontecia lá. Então foi meio controverso na época, né? Mas para você entender como é complicado quando você fala de um país com economia, com pessoas envolvidas. E aí você respondendo a pergunta, agora eu vou entrar nela. Sim. As pessoas que estão assistindo precisavam entender um pouco o contexto desse contexto do Vaticano, o poderio dele, a história dele, a economia dele, para chegar onde a gente vai falar agora. Nós temos um país, um Papa. O poder religioso, ele existe, ele é muito grande, reúne milhares e milhões de pessoas. O Papa, ele é um presidente, vamos colocar aqui do país, do Vaticano. É um país que tem relações com a ONU, Organização das Nações Unidas, e com a União Europeia. Então, o Vaticano ele participa, como qualquer outro país, das decisões macroeconômicas. Então, não tem como... Impacto ambiental, financeiro. E hoje, o que mais, Humberto, eu vou te fazer uma pergunta, o que mais uma pessoa, um presidente de qualquer outro país se preocupa quando ele vai tomar alguma decisão? Ele se preocupa com o impacto da decisão. Né? Ele se preocupa com a opinião pública. Então, o Papa ele exerce uma função muito importante no mundo, porque ele é uma peça central que reúne as pessoas no mundo, como Deus epicentro da nossa vida, centro da nossa vida, e ele
tem essa obrigação de lutar pela paz, que esse é o papel do Papa, né? Lutar pela meio paz. ambiente, distribuição de renda para todos, de forma igualitária. Exatamente. Tudo que não Então, acontece no nosso planeta. tudo que não acontece. E pelo contrário, acontece mais guerra do que isso. Sim. Mas historicamente, a igreja se envolveu em grandes batalhas, né? E algumas delas ela conseguiu vencer porque a igreja exerce um poder de influência mundial, Sim. né? Quando a gente fala de poder de influência mundial, uma palavra que o Papa dá e milhões de pessoas estão assistindo já muda totalmente Pode mudar o conceito, conceito. a destinação de um evento, tipo De uma decisão, guerra, exatamente de uma decisão entre países. país. A igreja já interferiu em Influência diversas poderosa. guerras. Poderosa. Né? Por quê? Porque ela influencia a massa. E quando influencia a massa, a voz do povo é a voz de Deus. Reza a lenda. Reza a lenda, porque nem sempre é. No país aqui não tá assim. Mas, economicamente falando, isso impacta. E aí a gente está olhando, você está indo para um lado muito interessante, que você falou, ó, Papa americano, Papa Leão XIV. 14. Ele tem uma influência? Tem. Ele eu pesquisei um pouco sobre ele, Por que Humberto. eu falo da influência? Porque é um Papa norte-americano Sim, e a América do Norte, querendo ou não, gostando ou não, ela influencia diretamente no mercado. Tudo que Sim. eles fazem impactam. sim, o dólar é uma moeda mundial O que dólar- domina a Ó, economia. Né? Qual é a moeda do petróleo? Dólar. Ah, não, Petrobras. Sim, Petrodólar. você fala da bolsa, Na né? bolsa é petrodólar, Sim. o nome é petrodólar. Sim, sim. Então, a moeda norte-americana, o dólar, tem um poder muito grande. Sim, sim, é Então, verdade. de repente, não sei, posso estar falando besteira, posso estar aqui sendo um conspirador, sei lá, fazendo. Mas eu acredito que possa ter uma influência muito grande. Sim, o Papa, esse Papa, algumas pesquisas que eu pude fazer olhando o histórico dele, ele é muito centro, ele não tem viés de direita nem de esquerda, eu vou te explicar por quê. Ele fez algumas críticas ao Trump, fez algumas críticas ao vice-presidente do Biden também, então, por exemplo, algumas agendas mais liberais ele é contra, Sim. né? Então, tem um certo, uma ideologia assim nele, Isso mas pode impactar na economia. pode impactar. E aí De você forma fala muito assim, ó, agressiva, dependendo de como for conduzido. sim e não. Vou te explicar uma coisa. O Papa hoje ele é uma peça fundamental na religião, né? As pessoas ouvem o que ele fala. Vou dar um exemplo de forma geral, porque não só tem o Papa como líder religioso, a gente tem alguns líderes religiosos. Mas como a Igreja Católica está espalhada pelo mundo todo, e de berço a gente já nasce, né? Sim. Muitos já nascem ali Católico. católicos. Mas batizou na católica. Não vou na católica, mas batizou, já nasceu. Você tem uma expressão católico praticante e católico não praticante. Não praticante. De qualquer Sim. forma, Você pergunta na rua, o cara nunca foi na igreja, mas você tem religião? Tem, eu sou católico. Nunca fui na católica, mas ele fala que é católico. eu sou não praticante. Então não pratica. Exatamente. Então, quando você fala que impacta. Eu vou falar para você que é em termos, porque nesse momento Uhum. o mundo tá em guerra. Sim. Né? As pessoas falam, guerra de Rússia e Ucrânia. Não, a gente fala de guerra comercial. E isso já está acontecendo. Né, barreiras econômicas, taxações, sanções que o Donald Trump tomou, a China também vem tomando, o Brasil também vem tomando, que é necessário para proteger a economia local, tem que se proteger e faz parte do jogo, mas se torna uma guerra. Sim. Né? E como Bem subliminar ou nada subliminar. Não adianta o Papa chegar agora e falar, vamos acabar com a guerra, vamos trabalhar a paz, isso não vai acontecer. Então, a curto prazo, você não vai ver isso acontecer. Agora, a longo prazo, a gente precisa realmente se preocupar, porque agora vão acontecer as articulações mundiais. Sim. Presidentes vão ser destituídos, vão se levantar novos poderes, vão se levantar novos representantes mundiais, e a partir daí você tem que se questionar, quem que está por trás de tudo isso? Quem são as pessoas interessadas? Quem é beneficiado quando uma tendência é colocada no mercado? Quando uma moda é colocada no mercado? Vou falar moda porque quem é mulher vai entender mais, né? Fala moda, fala de roupa. Sim. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, a maioria das coisas que a gente faz e consome, que a gente assiste, é influenciado por alguém. Sim. Né? O ser humano, ele não percebe, mas tudo que a gente faz tem uma influência lá na nossa infância, dos nossos pais, dos nossos avós, o comportamento do mundo. Um show
que um cantor faz, que um artista faz, ele coloca algumas mensagens naquele show que influenciam o comportamento e a vida das pessoas. Isso é muito interessante de se falar, até porque mensagem subliminar existe até na propaganda. Sim. Não é? Eu trabalho com isso e sei. Você sabe como é importante o posicionamento de uma marca num determinado momento, o posicionamento de um papa, nem se fala. Então é preciso ter cautela nesse momento, porque o papa sozinho não faz as coisas acontecerem. Agora, o movimento mundial, global... As articulações... Sim. Exatamente. E aí você pergunta para mim, Mauricélio, nós podemos ter um impacto economicamente ruim? Não. E a longo prazo? Depende. Porque a gente não sabe quais são as lideranças que vão se surgir e vão realmente dar ouvido ao que o Papa fala, porque nem todo Papa foi escutado. Sim. Né? O Papa Francisco foi um que entrou em embate com alguns presidentes que não ouviram, simplesmente bateram a mão na mesa e impuseram ali as suas ideologias sem ter interferência da igreja. Então, na minha opinião, a gente precisa analisar com muita cautela. Ver todo esse contexto político, todas as articulações que vão surgir, que já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Existe uma agenda global. Não quero entrar aqui em polêmica, nem também ser o conspiracionista, mas... Trazer a teoria da conspiração. Porque tem muita gente que navega nessa onda e fica nisso. Não, a gente precisa analisar os dois lados com muita cautela, porque tudo vai mexer no nosso bolso, né? Eu torço para que o nosso país avance economicamente, as pessoas consigam ter prosperidade, eu idealizo isso, mas eu sei que não é uma tarefa fácil, porque enquanto a gente tiver pessoas preocupadas consigo mesmas, né, com partido político, com ideologias, a gente vai estar aí travando uma batalha diária. Sem participar, você já está dentro dessa batalha, dessa guerra Sim. mundial aí, econômica, né? Somos pequenos perto dessa grandiosidade. É o micro no macro, é verdade. E é isso. Respondendo a primeira pergunta, né? Faltam 3 minutos para terminar o programa. Não, respondendo a primeira pergunta, eu já respondi, mas a pergunta que eu fiz, né? Tem hospital, tenho como um cidadão, existe cidadão vaticanense, não tem hospital lá. Aliás, Humberto, se alguém roubar no Vaticano, ele vai preso, lá tem polícia, só não tem prisão. Então ele fica em Roma. Para você entender. Quer fazer turismo de forma negativa, e lá tem crimes. E lá tem, batedor de carteira tem em todo lugar. Né? Mas é isso, é uma economia muito interessante. Agora não é mais batedor de carteira, é batedor de celular. Já mudou. Porque lá tem Pix, tem tudo. Tem tudo. É verdade. Mauricélio, agora já está acabando aqui. Hoje, em termos gerais, o nosso país, como que você está enxergando a questão, baseado no cenário político, tudo está acontecendo, questão de desenvolvimento nacional, como que você está enxergando o nosso país dentro do mercado? Olha, nós não passamos ainda uma confiança pro investidor. Isso é um grande perigo. Quando eu falo mercado, é internacional. Tá? Isso, Isso é bom deixar claro. Quando a gente fala investidor, a gente está falando de investidor externo. O país quer mais riquezas. O que faz um país ser rico? A transferência de riquezas. Igual a cidade aqui, vou pegar Bertioga como exemplo. Entrou algumas empresas agora, né? Essas empresas geram economia, geram emprego, fomentam a renda dentro da cidade. Você imagina uma multinacional vindo para cá, instalando sua sede, gerando mais emprego, uma indústria, uma fábrica, né? Então, essas grandes marcas como a Apple, como montadoras de veículos, elas estão muito conservadoras e a gente precisa prestar atenção nisso. Você que está assistindo, você precisa prestar atenção, porque nós estamos com tanta dificuldade, o Brasil está com tanta dificuldade de atrair investidores. Tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos acertar primeiro aqui dentro de casa, fazer a lição de casa. A gente não está falando de presidente A, presidente B, não. Porque o presidente que assume a nação, ele tem que dar certo. Ele tem que dar certo. Para a nação dar certo, para nós dar certo. Exatamente. Então, há quem diga que assim, esse governo que está aí tem que dar errado mesmo. Quando dá errado para o governo, dá errado para nós. Então, nós estamos no mesmo barco. É egoísta. Uma visão egoísta. É um pensamento egoísta. Então, pensando no próximo, como diz até, eu gosto muito, Humberto, eu leio a palavra de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa tomar cuidado com essa polarização para ela não se tornar uma coisa mais vingativa. O país não está legal, tem muita coisa que a gente precisa acertar como cidadão, analisar muito bem
como a gente tem se comportado nessa guerra política, nessa polarização, em vez de brigar, achar soluções. Você está vendo que agora a gente falou do rombo que teve na Previdência, né? Quais são as medidas que estão sendo adotadas? Todos estão sendo investigados ou só está sendo investigada uma parcela de quem, né? Nós tivemos aí o rombo da Americanas. Quem é amigo do rei não é investigado. Você está entendendo? O irmão do presidente não foi investigado. Americanas aconteceu um rombo de 45 bilhões, ninguém foi preso até agora. Então, todas essas coisas impactam no investidor externo, porque ele olha e não sente segurança de investir aqui dentro. Investir sendo que não tem sustentabilidade, não tem base. Exatamente. Você que está assistindo agora, você tem que pensar assim, você abriria a conta no banco envolvido no escândalo? Você colocaria o seu dinheiro em um banco que está atolado, né, de escândalo? Não. Então, se o banco ali que eu tenho, agora eu vou trazer para o país, se o país tem suas dificuldades éticas para trabalhar com dinheiro, como que eu vou investir? Como que eu vou investir? Então, a gente tem que ter esse pensamento e torcer para que o Brasil agora dê certo, independente do presidente. A gente precisa parar de brigar sobre política, começar a entender como a política funciona, eleger bons governantes, eleger bons deputados, eleger bons vereadores, eleger bons presidentes, para que realmente a gente consiga avançar a política econômica mundial, dentro do quadro mundial, né? Meu amigo, encerrando aqui o papo de negócio, foi pequeno. Essa mente brilhante sua. Imagina que isso. Aí fala assim, você é careca, também você brilha. Quanto menos cabelo, mais inteligente, tá vendo? Nossa, é muito bom ter você aqui. Espero ter outras oportunidades de trazê-lo aqui, Mauricélio. E obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, trazer essa visão mais... porque às vezes faz assim, você interfere? Interfere. Direta, indiretamente, interfere. Um novo Papa, um novo presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, o que acontece, por exemplo, numa reunião da ONU ou na União Europeia, alguma coisa, se deu errado lá, vai reverberar na economia. Exatamente. Todo o planeta, de todas as nações. Então é bom entender isso e também ter em mente que, independente do governante, independente do que está acontecendo lá fora, nós temos que buscar a solução para fazer com que o nosso país e, de repente, né, olhando para o micro, né, a nossa empresa, os profissionais, as pessoas que moram nas regiões mais afastadas ou aqui no litoral, tenham sustentabilidade. Por exemplo, vieram empresas de grande porte para Bertioga, legal. Aumentou o PIB interno, aumentou a circulação de dinheiro, aumentou. Só que resolveu o problema de todo mundo? Não. Não. Então nós temos que ter essa conscientização. Exatamente. Que não é só para um, é para todos. Mauricélio, muito obrigado por você ter vindo Eu aqui. que agradeço, Humberto. E numa próxima oportunidade estaremos juntos e você... Eu falei lá no início, né? Vou ganhar. Dona Patroa. Quer dizer, minha esposa vai ganhar, na verdade. A dona mocinha. Aqui, ó, vai ganhar um Boticário aqui, ó. Muito legal. Obrigado pelo presente. Vale compras no valor de R$200 para... Legal. O amor da sua vida se divertir. Muito obrigado, Humberto. Mais uma vez, obrigado, Mauricélio. Encerramos mais um Papo de Negócio. Voltamos numa próxima oportunidade com mais entrevistas, com mais pessoas que tenham a mente aberta para falar de negócio, para falar de sustentabilidade, para falar de sucesso. Porque você está buscando sucesso? Vem para cá. Oferecimento de O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Tenda Atacado, está na sua vida, está no Tenda e Sicredi. Quer economizar? Quer poupar? Sicredi. Valeu!